Instruídos pelo Senhor e a cada dia temos aprendido sobre a Tua Palavra. Nós estamos aqui nesta noite porque precisamos da Tua mão e da Tua ação sobre nós. Nós queremos que o Senhor visita-nos de uma forma toda especial, trazendo transformação e libertação para as nossas vidas. Senhor, liberta-nos de tudo aquilo que não pertence ao Senhor e que tem acesso às nossas almas. Liberta-nos, ó Deus, da acessibilidade de ferramentas, de ações malignas contra a nossa vida. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha guardar os nossos corações e impedir que todo dardo inflamado do maligno venha prosperar em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Isaías capítulo 54, versículo de número 17. Nós sabemos que nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, e esse inimigo trabalha acirradamente contra nós, e esse inimigo se chama Satanás. Isaías 54, versículo de número 17. Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Pode assentar-se abrindo comigo a sua Bíblia em Salmos 22. Salmos 22. Bom, vamos fazer uma pequena recapitulação na história espiritual da humanidade. O ser humano no Éden foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi criado para ser amado, foi criado para ser protegido, foi criado para ser sustentado por Deus. Enfim, o Senhor assumiu toda a responsabilidade sobre todas as necessidades de conservação humana, emocional, física e espiritual do ser humano. Mas então houve a queda e este ser humano saiu do Éden, experimentando a morte dentro da alma. O que significa quando o Senhor diz, porque se você comer, você morrerá. Quando o ser humano sai do Éden, ele começa a experimentar a degradação, a diminuição de tudo aquilo de bom que ele tinha dentro de si. Certezas, esperança, alegria, ânimo, segurança, tudo foi definhando em uma sequência avassaladora. Então o ser humano, ele experimentou ao sair do Éden uma moção de tudo aquilo que ele nunca tinha enfrentado, horrível. E o ser humano não foi criado para o contexto de separação e de condenação. O ser humano foi criado para o amor. O ser humano foi criado para a segurança. A sua alma, quando ela sente amor, quando ela sente segurança, ela se deleita, se refestela. Mas quando a alma sente angústia, tristeza, abatimento, ela sofre. Quando a alma sente insegurança, ela se constrange dentro dela mesma. Por quê? Porque nós não fomos formados para os sentimentos malignos e ruins. Nós fomos formados para os bons sentimentos, para as boas coisas. Então, quando nós nos deparamos por conta do pecado e da condenação, em sentimentos agressivos à nossa alma entrou em pane. Ela começa a trabalhar contra nós mesmos, como se ela estivesse vingando do próprio corpo, vingando da própria história. E a alma não sabe lidar com coisas ruins. A alma do ser humano, ela não sabe o que fazer com sentimentos ruins. Ela não sabe o que fazer com rejeição,
ela não sabe o que fazer com solidão, ela não sabe o que fazer com tristeza, ela não sabe o que fazer. Então, o que ela faz quando ela recebe tais sentimentos? Ela propaga, ela faz com que isso cresça dentro dela. E então, quando veio o Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, pagando o preço dessa condenação, fazendo com que a alma do ser humano pudesse receber renovo, transformação e recebesse um pouco do céu dentro dela, foi a única chance que o ser humano teve. E é a única chance que o ser humano tem. Então, em João 10, quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor das ovelhas. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Quando Jesus diz isso, ele está querendo que nós entendamos o porquê ele veio. Ele veio para que nós conseguíssemos viver num mundo que está caído, no meio de pessoas destruídas, e nós conseguíssemos viver uma vida em abundância. Eu quero relatar com você uma palavra do salmista Davi, no Salmo 22, onde ele faz uma ação profética, até mesmo com a história do Senhor Jesus na cruz. Mas nós vamos resguardar isso com Davi. Vamos analisar a situação que Davi estava vivendo. Salmos 22. Ele começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não ouves, e de noite e não tenho sossego. A primeira ferramenta, nós temos inúmeras ferramentas de Satanás, mas a primeira ferramenta que eu quero falar nesta noite de Satanás é a interpretação de abandono. É quando você sente na pele o abandono. Quando você sente que a sua história não tem importância, a sua vida não tem importância, o seu sofrimento não tem importância. O abandono existe desde a queda. Quando Adão foi exortado, redarguido sobre o porquê você comeu, naquele momento ele abandona Eva, dizendo, coloca ela na fila de frente, dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu. Naquele momento houve a separação. Então o ser humano ele começa a viver o quê? O abandono. E daí por diante, a sociedade começa a praticar o abandono como forma de existencialismo. O ser humano, para que ele possa ter uma certa tutoria na sua vida, ele age como? Ele pratica o abandono. O abandono é uma prática que o ser humano faz. É natural do ser humano abandonar. É natural do ser humano abandonar. E aí, quando nós encontramos Jesus, nós começamos a nos converter e aprendermos o quê? A valorização do ser humano. A valorização daquilo que o outro está sofrendo. Mas isso só em Jesus Cristo. Porque naturalmente o ser humano professa o abandono. Por quê? Porque quando ele experimentou a separação de Deus, ele aprendeu a abandonar. Por quê? Porque ele buscou a separação. Então, o abandono, claro que Deus não abandonou o ser humano, mas essa interpretação de abandono começou a existir dentro dele. Então, ele começou a praticar. Então, na queda, alguns sentimentos foram levantados. Começaram a agir de uma forma muito mecânica e muito funcional dentro do ser humano. Então você percebe que tudo que Satanás faz na vida das pessoas é envolvê-las de tal maneira com trabalho, com problemas, com sofrimento. Por quê? Porque quando você se envolve demasiadamente com situações externas, você vai abandonar quem ama. Você vai sofrer abandono. Você vai praticar o abandono.
Deu para você entender? Então, quando o salmista Davi diz, Deus meu, por que me desamparastes? Por que estás longe do meu auxílio? Davi estava sentindo o abandono. De quem? Do ser humano? Também, mas de Deus. Por quê? Por que o abandono do ser humano leva-nos a sentir o abandono de Deus? Porque nós somos seres humanos. Nós temos sentidos, precisamos de toque, precisamos de fala, precisamos de olhos, de olhar, de olho no olho. Então, quando nós não temos amadurecimento espiritual e um convívio íntimo com Jesus, o abandono humano vai trazer a interpretação do abandono de Deus. Quando você ouve um crente, como Davi, sentindo esse abandono, até mesmo da parte de Deus, por quê? Porque o abandono sempre falou muito alto dentro dele. Porque o abandono sempre foi uma forma de Satanás ferir o coração dele. E onde ele vai, existe um tipo de rejeição, um tipo de abandono, e ele faz tudo para agradar, e ele faz tudo para ser aceito. Mesmo assim, Satanás vai usar a ferramenta do abandono para poder feri-lo. Por quê? Porque funciona. Quando o ser humano se sente abandonado, o que ele faz? Ele começa a atribuir considerações negativas para si mesmo. Ele começa ele mesmo a se rejeitar. Ele mesmo a se rotular. Ele mesmo a se escantear. Então, a grande questão que nós temos que entender é que, após a queda, houve o exercício do abandono. E quando o crente é abandonado pelos seres humanos, ele sente que ele também está abandonado por Deus. Por quê? Porque o abandono ele reflete, ele propaga, ele se estende dentro da alma. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de abandono. Você sente o abandono quando? Como Satanás consegue chegar até você e fazer você sentir o abandono? Quando Deus entregou Jesus na cruz por você, não foi a maior prova de resgate? O porquê a ferramenta do abandono ainda tem funcionado? Porque muitas vezes você sente na pele o abandono. O porquê você espera dos seres humanos aquilo que você tem que esperar em Deus. Aí você diz, mas pastor, eu ainda sou ser humano. Eu concordo com você, concordo plenamente com você. Só que você é um ser humano que vive no meio de seres humanos que praticam o abandono. Então, se você não entender que o abraço de Jesus, o aconchego de Jesus, a mão de Jesus em torno da sua alma, não buscar essa cobertura, o abandono sempre vai ser uma ferramenta que funciona. Qual é o funcionamento da ferramenta do abandono? Amargura, tristeza, depressão, angústia, falta de ânimo, de perspectiva, de idealização, de uma vida espiritual ativa, confusões, revolta, e assim nós nos estenderíamos, de acordo com cada ser humano, um tipo de sentimento. A ferramenta do abandono não pode funcionar na sua vida. Eu já passei por abandonos e você já passou por abandonos. Isso te deixou amargurado? Inicialmente. E depois, você foi buscar socorro por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. O abandono não pode exercer em você atividade. Ele tem que chegar e ali ele tem que morrer.
Por quê? Porque ele não pode convencer que você é uma pessoa abandonada. Porque eu não sou uma pessoa abandonada. Você não é uma pessoa abandonada. Prova disso é que Deus enviou Jesus para morrer na cruz. E Satanás, o que ele vai fazer? Ele vai incutir na sua mente que você é uma pessoa abandonada, que você é uma pessoa que não desperta interesse, que você é descartável. Esse é o grande projeto de Satanás. Por que ele quer fazer isso? Porque pessoas abandonadas se abandonam. Porque o abandono é um exercício. Então, quando você não sente o amor do pai, o amor dos filhos, o amor do cônjuge, o amor dos amigos, o que vai acontecer? Você vai receber uma informação de exercício de abandono. Todas as 4 ferramentas que nós vamos falar nesta noite, dentro deste salmo, elas se tornam uma prática, um exercício. Então é o seguinte, você aprende a abandonar, você aprende a se abandonar e você também aprende a abandonar as outras pessoas. Então o abandono é um exercício que inicia no Éden. Pastora, mas se eu sou uma pessoa abandonada, mas como que eu vou abandonar? Sabe por que você abandona? Porque tem aquela pessoa lá que precisa tanto de você, e ela que precisa do seu toque, do seu amor, do seu carinho, mas você não dá atenção para ela. Você quer aquele que é o alvo e objetivo da sua conquista. Então você acaba abandonando aquele que está ali perto de você e que precisa de um olhar, de um toque, de uma palavra e de um convívio. O exercício do abandono é uma prática que Satanás quer, que essa ferramenta funcione na sua vida. Essa é a grande questão. Abandonamos amigos, abandonamos filhos, abandonamos projetos, abandonamos o amor de Deus, abandonamos o poder da palavra dentro de nós, nós vamos abandonando. Por quê? Por causa do exercício. No Éden, o ser humano aprendeu a abandonar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. De 0 a 10, o quanto você é um abandonador? Não, pastor, eu não abandono ninguém. Chega perto, analisa melhor. Analisa melhor. Se você não tem praticado o abandono. Se você não tem praticado o abandono. Quantos de nós temos praticado o abandono sem percebermos, sem interpretarmos, sem entendermos? Agora, o pior abandono e o pior exercício que existe do abandono é quando você abandona você mesmo. Quando você aceita aquilo que Satanás está dizendo para você, que você é um abandonado, que você ficou de lado. Quantas vezes você se sentiu em segundo, em terceiro lugar, deixando-se mover por um complexo de inferioridade, porque você sente a ação do abandono, você sente a insegurança, você sente medo de perder, ou então você é consciente daquilo que não tem e daquilo que não possui. A grande questão é que o amor de Deus nos prova que nós não somos abandonados, não importa o que tipo de grau e de nível que você conheceu do ser humano com o abandono. Deus não te abandonou. Deus não abandonou vocês. Deu para você entender? Quem sabe você diz assim nessa noite, pastora, meus pais cuidavam mais do meu irmão que dava mais trabalho, da minha irmã que era mais doente, e eu fui uma pessoa que fui escanteada. Então, você sentiu na pele o abandono. Então, você precisa entender e compreender que não é porque você sofreu o exercício do abandono, é que você vai conscientizar-se que você é uma pessoa abandonada. Você precisa entender que Deus ama você. Diga amém. A segunda ferramenta de Satanás é com respeito às conclusões que você tem sobre você mesmo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Qual é a sua importância? Eu não estou fazendo analogia de soberba, nem analogia de arrogância. Eu estou dizendo o quanto você é consciente do seu valor. O quanto você é consciente da sua importância, da sua vida na terra. De verdade mesmo, no íntimo da sua alma.
não ponderações, mas eu quero saber no íntimo da sua alma. Como você trata os seus defeitos? Como você trata as suas debilidades? Como você se olha quando você olha para aquilo que você não dá conta? De que maneira você se trata quando você precisa de ajuda? Fala para mim, qual é a pessoa mais indicada para ajudar você? Qual a pessoa mais indicada para amar você? Qual a pessoa mais indicada para compreender você que não seja você mesmo? Você percebe que ao nos abandonarmos, nós começamos a rotularmos alguns sentidos dentro de nós, alguns exercícios dentro de nós, que não são coisas boas. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo de número 6, versículo 6. Salmo 22, 6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: mas eu sou verme. Tudo que Satanás quer é que você tenha uma noção errada de valorização sobre você. Primeiro, ele quer que você se supervalorize, fazendo que você cometa a idolatria. Ou então ele quer que você se despreze. Esses dois exercícios são benéficos para ele. O salmista Davi relata dizendo assim: mas eu sou verme, nem homem, eu não me sinto um homem, eu não me sinto um ser humano, eu me sinto um verme. Por que que ele chega naquela conclusão? Por causa do abandono. O abandono faz com que você sinta que você não vale nada, que você não tem importância. Isso é o que acontece. E sabe quem ganha com isso? É o diabo. Por quê? Porque quando você não consegue saber o seu valor e a sua importância, você começa num processo de autodestruição. Você começa num processo de atividade para exterminar a sua existência, de todas as formas. De que maneira você faz isso? De que jeito você faz isso? Cada um tem uma maneira de causar a própria destruição, de uma maneira consciente ou inconsciente. Fazemos auto-boicotes, minimizamos. Por exemplo, deixa eu só perguntar uma coisa para você. O que você acha, qual é a força que impede um crente de ser curado com o sangue de Cristo? Qual é a força que impede um crente de ser restaurado com a força de Cristo, com o poder de Cristo? Senão as ferramentas de Satanás. E essas ferramentas só funcionam quando elas conseguem ser geradas dentro de você. Nenhuma ferramenta de Satanás vai conseguir prosperar se ela não tiver a sua alma como útero. Satanás não vai conseguir projetar e prosperar uma ferramenta fora de você. As ferramentas que ele tem contra você só funcionam dentro de você. Então, quando você sente a força do abandono, consequentemente, você vai sofrer um baque e você vai sofrer uma demanda muito imperiosa no conceito que você tem com respeito a você mesmo. Você vai começar a se desprezar, a se desvalorizar e a se rotular. Foi o que Davi fez. Dá para você entender o funcionamento das trevas? Dava para você compreender? Eu sei que alguns de vocês já estão livres dessas ferramentas, mas existem muitas pessoas que ainda estão sofrendo por esses tipos de ataques satânicos. Satanás tem trabalhado acirradamente para que o abandono gere pessoas que se abandonam. Pessoas que acham que são descartáveis, pessoas que não sabem a sua importância, e é uma ferida aqui, e é uma alfinetada ali, e é alguém que você começa a amar que te despreza, e é alguém que você coloca um objetivo que te nega, e assim por diante. Mas a grande questão é, qual é o seu relacionamento com Jesus Cristo?
Quando é que você olhou para a sua alma e você disse que Jesus te ama, minha alma? Quando é que você fez com que a sua alma se alimentasse desse amor? Porque o amor de Jesus não é uma utopia, ele não é um sentimento, ele é o pão da nossa alma. Ele alimenta a nossa alma. Se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui. Nós não estamos aqui porque nós estamos cercados de boas pessoas. Nós não estamos aqui porque nós temos 3, 4, 5 pessoas que nos amam imensamente. Não, de jeito nenhum. Eu não estou aqui por isso e nem você. Dá para você contar no dedo de uma mão. E sobra dedo. Quem realmente você tem certeza que te ama. Quem realmente provou que te ama. Você conta nos dedos de uma mão e ainda sobra dedo. Mas você não está aqui porque você é uma pessoa muito amada pelos outros. Você não está aqui porque as pessoas acreditam em você, porque as pessoas facilitam a sua vida e te consideram imensamente. Você está aqui porque você descobriu que existe um amor que alimenta a sua alma. E este amor é o amor de Jesus Cristo. Você não chegou até aqui porque você teve apoiadores, porque você teve pessoas que te incentivavam, porque você teve pessoas que te deu tudo. Não! Você está aqui porque você conheceu o libertador da sua alma. Você conheceu aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Então não adianta os azedumes, não adianta as autodestruições, não adianta esse nervosismo, essa fome dentro de você, esse vazio e esse desespero. Jesus Cristo é a saída e é a solução para todos nós. Pastora, mas quando eu ainda sinto o abandono, ainda dói, vai doer o resto da vida. Mas o que você não pode é permitir o exercício dele, porque o exercício dele funciona gradualmente. Primeiro, você começa a rotular-se e você começa a não sentir parte de nada. Você começa a olhar para você como Davi e dizer: eu nem sou homem, eu sou um verme, as pessoas me desprezam, eu não tenho importância nenhuma. Por que Davi disse essas palavras? Porque era o que ele estava sentindo. E às vezes existem coisas que você sente que não são boas. Você sente coisas que você não gostaria que estivessem dentro de você. Você pensa coisas que você não gostaria que estivessem na sua mente. Você faz coisas que você não gostaria de fazer. Isso Davi estava sentindo. Ele sentia coisas que ele não gostaria de estar sentindo. Ele pensava coisas que não gostaria de estar pensando. Não era ele. Não era aquele Davi que cantava salmos, que se alegrava com os êxitos e com as vitórias. Não era aquele Davi que tinha uma fé absoluta em Deus. Não era. Mas aquilo era o que ele estava sentindo. Existem muitas coisas que acontecem dentro de nós que nós não gostaríamos que estivessem acontecendo. E que muitas vezes nós mesmos somos as pessoas que mais nos desprezamos, que mais nos rejeitamos. E aí está o grande fator denominador. Quando você se rejeita, quando você se esconde, quando você se oculta da face dele. Quando você se rejeita, você corta a passagem do amor dele para você. Não faça isso. Eu sei que você não é quem você gostaria de ser. Eu também não. Eu sei que você tem coisas dentro de você que você não gostaria que existisse, que fluísse, que habitasse. Mas esse é você. Aconteceu. Agora você vai aceitar o exercício de Satanás, de se abandonar. Você vai aceitar o exercício de Satanás, de se rotular, de se discriminar dentro da situação. Você já tem um inimigo. Você já tem o diabo contra você. Se você começar esse exercício de rotular-se, de diminuir-se, de não acreditar em você mesmo, o que vai ser de você? O que vai ser da sua vida? Se você não puder contar com a sua sanidade,
O que vai ser de você se você não puder contar com uma mente que ainda espera em Deus e ainda confia no Senhor? Se você não olhar para a Escritura e não começar uma autoministração, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, me socorra, eu estou envenenado por aquilo que eu estou sentindo, eu estou envenenado por aquilo que eu estou pensando. Se você não buscar em Deus socorro, e o que vai ser de você? A terceira ferramenta de Satanás é provocar em você uma sensação que você está sem saída. Sabe aquela sensação que você está sem saída? Você sabe por que nunca você estará sem saída? Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Eu nunca vou estar sem saída. Você nunca vai estar sem saída. Nós podemos estar confusos, perdidos dentro da nossa situação, fechados dentro da nossa interpretação e das nossas confusões, mas nunca sem saída. Mas o porquê Satanás faz essa ferramenta? Faz você acreditar que você está sem saída, porque você quer dar fim em tudo. Você sabe por que Jonas pediu para morrer? Porque Elias pediu para morrer? Porque eles se sentiram sem saída. Você sabe quais são as grandes razões das desistências dos seres humanos? Porque eles pensam que estão sem saídas. Essa é uma ferramenta que ela funciona e ela é crescente. Primeiro você sente o abandono e aprende a abandonar-se. Depois você se rotula e se despreza. E depois você sente sem saída. Quando é que você não teve uma saída? Quando é que Deus, que você orou para o Senhor e Ele não te deu uma saída? O nosso Deus é um Deus de saída. Jesus disse: aquele que vier a mim entrará, sairá e achará pastagem. Nós temos resgates da parte de Jesus Cristo. Nós temos saídas da parte de Deus. Você tem saída. O céu planejou e efetuou a nossa saída. E a nossa saída e a nossa entrada se chama Jesus Cristo. Por que você se sente fechado? Versículo de número 12. O salmista diz assim: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão me despedaça e que ruge, como um leão que despedaça e que ruge. Ele fala de dois animais aqui. Bazã era uma campina, um lugar onde havia muita grama, muito alimento verde. Então os touros de Bazã eram os touros mais fortes que existiam. Eram os mais fortes. Então, quando o judeu queria falar de algo muito forte, imperioso e que amedronta, eles falavam os touros de Bazã. Quando falava em fartura, em gordura, as vacas de Bazã. Então, ele usa aqui dois animais, o boi e o leão. Ele está falando de quem? Ele está falando da força de Satanás contra a minha vida e contra a sua vida. Quantas vezes na sua vida você já se viu sem saída? Muitas, inúmeras. Situações onde se levantaram fortes touros de Bazã, leões contra você. Você estava cercado por fora e preso por dentro. Este é o cerco de Satanás. Quando você se abandona, você se rejeita, você está preso nos seus sentimentos, preso na sua autodepreciação. Então você está cercado sem saída por fora. Nada do lado de fora te exprime esperança. Nada do lado de fora te dá contexto de alegria. Nada do lado de fora te dá saída e solução. E do lado de dentro você está preso, enraigado nos seus sentimentos. Então você está sem saída. Quando está preso nos seus sentimentos e cercado pelas circunstâncias. Você quer um prato mais bonito para Satanás do que esse? Quem já ficou assim? Eu, você, todos nós, um dia já ficamos assim. E o que acontece nesse momento? Nesse momento acontece uma disputa muito acirrada entre a luz e as trevas. Muito acirrada. Satanás está por pouco para ganhar. Por quê? Porque dentro de você, você não tem ajuda.
Porque os seus sentimentos estão presos dentro do resultado do abandono, que é a autorrejeição. Você se rotulou, você não vê seu valor. Do lado de fora, ele trabalhou para cercar você. As situações e as circunstâncias estão todas complexas. Ele está acreditando piamente que vai levar o jogo. Ele acredita piamente que ele vai conseguir. Aí, então, entra uma ação do céu, que é a ação do socorro. O nosso Deus é um Deus que nos socorre. Quando? Olha o exercício do salmista no próximo versículo. Como água me derramei. Quebrantamento. Petição de socorro. Petição de ajuda. Quando nós olhamos para o céu e fazemos uma oração pedindo a Deus socorro e ajuda, o Senhor nos ouve. Envoltos, embaraçados, sofrendo, sem tino nenhum, sem equilíbrio nenhum, cercados do lado de fora, amarrados do lado de dentro, e então vem o socorro do alto, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo por nós. Ele abriu um lugar, ele abriu o sangue de Jesus Cristo, é o meu resgate e o seu resgate. Esse é o sangue do Cordeiro. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o próprio João chorava na visão, porque não havia ninguém que abrisse o livro. Eis o leão da tribo de Judá, que é poderoso para abrir o livro. Ele é poderoso para calar a boca do leão e destruir a força do boi. Espíritos malignos que se levantam contra nós, que trabalham por meio do desespero, da desesperança, do sofrimento. Espíritos malignos que querem tirar de nós a nossa fé, que querem tirar de nós a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Mas nós clamamos em nome de Jesus, nós pedimos em nome dele. Quando você ouve um crente dizer assim, eu não tenho força para orar. Por que você acha que Satanás trabalhou tanto para tirar a força de orar daquele crente? Porque a oração é um dos maiores poderes que nós temos na terra. Quando Satanás consegue tirar a força do crente de orar, ele tira o prazer, o deleite, a entonação, o ensejo. Por quê? Porque a oração, ela traz velozmente, em asas de águia, o socorro de Deus para nós. Socorra-me, Senhor. Não foi o que Pedro disse quando estava afundando? Socorra-me, Senhor. Socorra-me, Senhor. Socorra-me, Senhor. Não há principado, nem potestade que fique de pé diante de uma petição do socorro do céu. Eu preciso do socorro do céu. Você precisa do socorro do céu. Mas Satanás quer que nós acreditemos o quê? Vamos empurrando com a barriga, vamos levando, vamos distraindo, vamos fingindo que nada acontecendo. Não é assim. Não. Nós temos que clamar por socorro. Satanás levanta situações contra a minha vida e contra a sua vida. Para quê? Para que nós possamos fazer o quê? Buscarmos a destruição. Quarta ferramenta, versículo 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Então vamos lá. Diga para o seu irmão o que os cães simbolizam na Bíblia. Diga para a pessoa que está perto de você. O que é que os cães simbolizam na Bíblia? A palavra do Senhor fala que os maus obreiros são como cães. O que são espíritos malignos como cães? O cachorro é um animal doméstico. Doméstico. Antigamente havia muitos animais selvagens e cães selvagens, mas é um animal doméstico. Espíritos malignos que trabalham nas suas emoções, que estão tão perto de você, e eles passam desapercebidos. Por quê? Porque eles estão misturados nas suas emoções,
nos seus sentimentos. Você não os distingue. A sua interpretação é que são seus sentimentos, mas eles estão ali, velados, cobertos no seu sentimento de raiva, de ira, de angústia, de tristeza, espíritos malignos escondidos atrás dos sentimentos. Essas são ações de espíritos emocionais, dominando os seus sentimentos, trazendo sofrimento por meio dos seus sentimentos. Esses são os tidos como os cães que nos rodeiam. Você acha realmente que quando você sente raiva é de Deus? Ou quando você sente inveja, ou quando você sente angústia, ou quando você sente uma tristeza imperiosa, ou quando você sente desânimo, apatia, isso vem de Deus? Se não vem de Deus, vem de quem? Vem de Satanás. E como é que isso conseguiu entrar dentro da sua alma? Como é que isso conseguiu entrar dentro de você? Como é que isso conseguiu fazer parte de você? Como é que isso conseguiu uma projeção extensiva? Como é que isso conseguiu o seu aval, a sua assinatura, a sua cobertura? Se não, por causa de uma ação velada, escondida, onde eles sutilmente entraram dentro da sua alma, projetando sentimentos destrutivos. Existem espíritos malignos que são preparados para se esconder dentro do seu coração. Totalmente preparados para isso. Eles passam totalmente desapercebidos. Você não os percebe. Você começa a sentir coisas ruins. E você começa a ficar angustiado. E você não sabe de onde vem aquilo. Aquilo é uma ação satânica de espíritos malignos sobre a sua vida. Mas precisamos aprender a clamar por socorro. Precisamos aprender a pedir por socorro. O salmista Davi diz no Salmo 16, ele diz assim: o ajuntamento de malfeitores me cercou. Ou seja, ele estava rodeado por 600 homens de má índole, por pessoas que ele dizia, os malfeitores. A grande questão é, nem tudo que você sente vem de Deus. Nem tudo que você pensa vem de Deus. Você é crente, mas nem tudo que você sente vem de Deus. Quantos crentes estão de posse de uma ação direta, de um espírito maligno e não estão dando conta disso? Por quê? Porque eles trabalham sutilmente. Por isso que o apóstolo Paulo em Efésios 4 diz: não deis lugar ao diabo. E Pedro diz, vigiai em todo tempo, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ferramentas de Satanás: abandono, autorrejeição, cerco, bois me cercaram, e por último, espíritos emocionais que colocam sentimentos como ferramentas dentro de você para que você haja conforme a vontade do inferno. Então vamos lá. Tudo começa como? Tudo começa com a ação da rejeição. A rejeição é um dos piores sentimentos que os crentes podem alimentar ou nutrir. O autoabandono, o cerco e, por último, a ação de espíritos malignos dentro dos seus sentimentos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos ou dobrasse o seu joelho, pois nós vamos fazer uma oração de pé também. E eu queria que você falasse com Deus. Satanás anda ao seu derredor. As coisas não estão tranquilas para o meu lado e nem tranquilas para o seu. Eu sou um alvo do diabo e você é um alvo do diabo. Tudo que Satanás quer é fazer com que uma dessas 4 ferramentas funcione na sua vida. O abandono, a autorrejeição, o cerco sem saída e espíritos emocionais entrando dentro de você, trazendo soberba, arrogância e inveja. Se não aprendermos a clamar por socorro, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vigiai e orai, porque a carne é fraca. Nenhum de nós
podemos nos bancar. Nenhum de nós podemos dizer nessa noite que estamos de pé e não vamos cair por conta nossa. Então você, neste momento, eu gostaria que você clamasse pelo sangue de Jesus na sua vida. Eu queria que você clamasse para que o Senhor viesse curar seu coração do abandono. Para que o Senhor curasse o seu coração da rejeição. Para que o Senhor curasse o seu coração e a sua alma. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus agora. Fala, Senhor, eu não vou permitir que o abandono, o exercício do abandono aconteça dentro da minha vida. Eu quero libertação. E a tua palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome do Senhor Jesus. 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 Que você agora possa colocar diante de Deus a sua vida, e que você possa dizer, Senhor, eu percebo uma ação maligna na minha vida, eu percebo uma ação de Satanás na minha vida, eu percebo, Senhor, eu percebo ferramentas do inimigo prosperando contra a minha alma, em nome de Jesus agora, eu quero que você agora que sente uma ação de Satanás agora, você que sente uma ação de Satanás na sua vida, eu gostaria que você levantasse a mão onde você está agora. Você que sente uma ação de Satanás agora, em nome de Jesus, pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão. Os irmãos vão orar por você agora, em nome de Jesus. Sandra, vamos lá, vamos orar. Cristina, as pessoas que estão com as mãos levantadas, eu quero que você vá. Mateus, ajuda a orar agora, filho. Isso, ajuda a orar, vamos clamar a Deus. Alexandre, você que sente essa ação do inimigo, levante a sua mão agora, onde você está. E alguém vai orar por você agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a ação do inimigo, eu quero que você levante um clamor agora. Toda a ação do inimigo, toda a operação do inimigo agora, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda a ação de Satanás, todo o dardo do inimigo, em nome de Jesus Cristo agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toda forma de estratégia do diabo, toda forma de estratégia do inimigo, ó Deus, nós apresentamos agora, em nome de Jesus Cristo, todo dardo, toda ação, tudo aquilo que o inimigo tem levantado. Você orou já por essa pessoa, vai na outra, vai em outra pessoa. Orou, depois já vai na outra pessoa, para que todos recebam oração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, levanta sua voz e clame ao Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fala com o Senhor, levante a sua voz agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante a sua voz. Peça ao Senhor agora que o Espírito Santo de Deus ministre libertação nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus ministre graça, ministre poder, ministre autoridade em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor venha quebrar e desfazer toda a ação do diabo. Em nome de Jesus Cristo agora. Igreja, levante o seu clamor agora. Levante o seu clamor. Diga, Jesus, eu peço por socorro nesta noite. Me socorra, não permita que nenhuma ferramenta de Satanás venha prosperar contra a minha vida, não permita que nenhuma ação do diabo, Senhor, eu rejeito toda forma de abandono da minha vida, eu rejeito toda eficácia, eu rejeito toda ação de Satanás, em nome de Jesus Cristo agora, toda operação do mal, em nome de Jesus Cristo, toda operação do mal, toda operação de Satanás, tudo aquilo que Satanás tem levantado, toda obra do diabo, toda operação do mal, que seja quebrada em nome de Jesus, toda ferramenta que tem prosperado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a mão do Senhor venha agir agora, que o Espírito Santo
Santo de Deus venha agir na sua vida e que você receba a libertação do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, a mão do Senhor sobre a sua história, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Levante a sua voz agora, levante a sua voz agora, em nome de Jesus Cristo. Que a ação do Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida. Que o Espírito do Senhor ministre autoridade, ministre poder, que o Espírito Santo venha quebrar todos os grilhões, todas as ações do inimigo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que não valha sobre a sua vida encantamento. Chega de opressão maligna, chega de grilhões, chega de cadeias, em nome de Jesus Cristo. Toda a ação de Satanás, toda a ferramenta de Satanás, todos os pensamentos das trevas, tudo aquilo que está encoberto, seja revelado agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que está agora, uma artimanha, uma estratégia, seja desfeito pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos libertação agora, nós declaramos poder, autoridade, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha governar agora, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu coração, e que não haja meios de prosperar. Nós declaramos agora que nenhuma ferramenta das trevas vai prosperar dentro do coração, dentro da alma do teu povo, em nome de Jesus. Não vale o poder da tristeza, não vale o poder da angústia, não vale o poder do suicídio, não vale o poder da destruição, não vale o poder da soberba, da inveja, da arrogância, da feitiçaria, em nome de Jesus, do encantamento, porque nós declaramos agora que Jesus Cristo e o sangue dele é sobre nós. Não vale o poder da doença, não vale o poder da opressão, não vale o poder do abandono, do fracasso, dos rótulos. Nós declaramos em nome de Jesus. Diga amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você levante a sua mão para o alto agora e que você faça uma oração de libertação pela sua vida. Eu quero que você diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro que sobre a minha vida não vale encantamento, nem peste, nem praga, nenhuma ferramenta de Satanás vai prosperar dentro do meu coração. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do inimigo contra a minha vida, porque sobre a minha vida está a bênção do Senhor, está o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Diga amém. Cumprimente esse irmão que está do seu lado. Deus te abençoe. Vá em paz. Você que ainda quer oração, pode vir aqui à frente. As irmãs vão orar por você.